Salve galera, tudo bem ou não? Tranquilo? Legal. A gente volta a ver agora aquele nosso curso de gramática, né? Então a gente volta a acompanhar tudo isso e uma regra imprescindível para que a gente se dê bem nas nossas provas, nos nossos concursos. Legal? O tema que a gente fala hoje é um tema recorrente em várias provas, que é o tema da concordância nominal. Quando a gente fala, por exemplo, os amigo, né? Seria os amigos. Os, o numeral no plural, e amigos também no plural. É dessa forma que a gente vai começar a pensar e é assim que a gente vai entender essa regra. Concordância nominal é concordância entre os nomes. Os nomes de uma oração. Então eu estou falando do adjetivo, eu estou falando do substantivo, eu estou falando de numeral. Sim? Ó, lembra que a gente vai esquecer do verbo, tá? O verbo não entra nessa questão. Tudo bem? Ó, então a gente começa a mostrar em regra. Primeira regra que eu quero mostrar para vocês é a regra do adjunto de nominal. Se esse adjunto de nominal que tem a função de restrição, né? É aquele cara que restringe. Por exemplo, se eu falo assim, ó, os jogadores de futebol. De futebol tá restringindo, né? Tá especificando. De futebol caracteriza os jogadores, vai ser chamado de adjunto de nominal. Legal? Então, se esse cara ele vem para restringir, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter uma ideia diferente, de um adjunto de nominal colocado depois dos nomes. Por exemplo, se eu falar assim, ó, utilizavam o dinheiro e a tecnologia brasileira. Ó, utilizavam o dinheiro e a tecnologia brasileira. Ó, brasileira está especificando a palavra dinheiro e a palavra tecnologia. Está restringindo. Não é qualquer dinheiro e qualquer tecnologia, é só brasileira. Então, se está restringindo, se está especificando, é lógico, né, galera? Eu estou falando de um adjunto de nominal, alguém que restringe, alguém que especifica. Sim ou não? Legal. Só que esse cara vem depois. Se ele vier depois de quem ele especifica e de quem ele restringe, eu vou pensar que ele vai poder concordar com o mais próximo ou vai concordar com todos. Se ele concordar com o mais próximo, se o mais próximo for menino, masculino, masculino. Se for menina, se for feminino, concorda no feminino. Mas ele pode concordar com todos no plural. Então vamos dar uma olhada? Utilizavam dinheiro e a tecnologia brasileira, porque eu estou concordando com o mais próximo. É um adjunto nominal que vem depois, por isso posposto, e concorda com o mais próximo que é brasileiro. Sim ou não? Poderia falar que está concordando com os dois, então seria brasileiros. Sim ou não? Mais do que isso, se a gente desse um outro exemplo. Ó, compramos o açaí e a água gelados. Talvez seja até estranho a gente ouvir, né? É pouco audível. Compramos o açaí e a água gelada. Mas a gente fala gelados. Legal? Por que gelados? Porque eu concordo no plural masculino. Então, sempre que eu vou pensar, o plural é masculino. Mas se for posposto, eu posso concordar com o mais próximo. Que é o que a gente fez no último exemplo. Compramos o açaí e a água gelada. Sim ou não? Legal? Só que eu coloquei esse adjunto de nominal depois. Ele pode vir antes, né? E se ele vier antes, né? A gente vai chamar esse cara de anteposto, né? Ele veio antes e aí sempre ele vai concordar com o mais próximo. Adjunto de nominal restringe. Se ele foi colocado antes, ele concorda com o mais próximo. Se eu falar, por exemplo, na cidade havia velhas igrejas e prédios, ó, velhas especifica igrejas e prédios. Não é qualquer igreja, não é qualquer prédio. São igrejas e prédios velhos. Só que esse cara veio antes. Então, se veio antes, eu concordo com o mais próximo. Velhas igrejas. Igrejas feminino, velhas vai concordar com quem? Com igrejas. Legal? Podemos ter também, por exemplo, encontramos perdida meia e sapato. Ó, perdida concorda com meia, porque é um adjunto de nominal, porque não é qualquer meia nem qualquer sapato, é a meia e o sapato perdido, né? Eles estão perdidos. Então, essa meia, esse perdido, né, caracteriza a meia. Por isso, vai concordar com o mais próximo. Legal? E é legal para a gente ver que pode ter uma função de predicativo. Lembra que predicativo sempre dá uma característica de estado, né? E aí, quando ele der uma característica de estado e for colocado depois, for posposto, ele vai concordar sempre com todos e vai prevalecer o plural masculino. Então, quando for um predicativo colocado depois. Se eu, por exemplo, falar homem e mulher estavam surpresos, eles eram? Era deles assim? Tipo, eles nasceram assim? Não. Eles estavam assim. É uma característica de estado. Então, surpresos vai concordar com o homem e com a mulher. E concorda sempre no plural masculino.
Isso é para um predicativo que fala do sujeito. Mas se eu falasse que encontramos o homem e a mulher surpresos, eles não é uma característica que eles têm desde sempre. Não, é uma característica de estado. Então encontramos o homem e a mulher que estavam surpresos. Sim ou não? Legal? É essa característica que a gente está vendo. O predicativo colocado depois, posposto. Mas a gente pode falar dele anteposto. Né? Se ele for anteposto, ele pode concordar com o mais próximo. Mas também pode concordar com todos, prevalecendo sempre o plural masculino. Ó, se eu falar, por exemplo, estava surpresa a mulher e o homem. Ó, estava surpresa. Quem que estava surpresa? A mulher. Né? Então é característica da mulher, porque eu quero falar que ela estava surpresa. Mas eu poderia falar, por exemplo, estavam surpresos. Aí a mulher estava surpresa e o homem estava surpreso. Eu só desloquei o predicativo para antes. Surpresos porque concorda com mulher e com homem. Tranquilo? Legal? E é interessante a gente ver ainda que a gente pode ter 2 adjetivos para um substantivo só, né? Então, por exemplo, se eu falasse assim, ó, estudei os idiomas francês, inglês e espanhol. Porque não tem um artigo, né? Ó, estudei os idiomas francês, inglês e espanhol. Eu só tenho os idiomas, e aí eu classifico os idiomas. Ô, Vili, acho que eu não estou entendendo. Quando não tiver artigo, ó, não tem artigo antes de inglês, não tem artigo antes de espanhol, né? Se não tem esse artigo, aí esse cara ele vai ficar vai prevalecer o plural. Fica o plural e os outros não ficam, não derivam, né? Porque não tem a presença de um artigo. Então calma. A presença de um artigo é fundamental. Se não tiver o artigo, o substantivo fica no plural. Os idiomas, não fica o idioma. Porque se ficasse no singular, aí teria a presença do artigo. Ó, estudei o idioma francês, o idioma inglês e o idioma espanhol. Percebeu? Só que idioma vem implícito. Tranquilo, galera? Legal? Lembra sempre, a presença do artigo é fundamental. Bacana? Legal. Esse foi o nosso primeiro vídeo de concordância nominal. Valeu, galera.